Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João Anderson Bata e essa é a nossa aula de Física. Lembrando que essa aula é destinada aos alunos do Instituto Federal Piauí Campus Corrente, né? E é a continuação ali da aula passada, referente ao movimento dentro do campo da cinemática. Na aula passada, nós vimos os conceitos fundamentais acerca do movimento. A definição de movimento, por exemplo, e que ela depende de um referencial. Nós vimos também conceitos de velocidade, aceleração, variação de posição e alguns tipos de classificação. Então, na classificação do movimento, a gente fez uma classificação bem legalzinha, que é referente à posição, em relação à origem. Então, quando esse objeto ele vai para frente, a gente diz que é um movimento progressivo. E quando ele está voltando, imagina que ele estiver voltando aqui, ó, é chamado de retrógrado. Aí eu falei quanto à aceleração. Ou seja, se a velocidade dele aumenta, então ele é chamado de acelerado. Se a velocidade dele diminui, a gente chama ele de retardado. Beleza? Isso foi o que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje nós iremos também ver alguma classificação. Só que é uma classificação referente à velocidade. Certo? Se a velocidade não muda, aqui ó, a velocidade aumenta, aqui a velocidade diminui. O que acontece se a velocidade não muda? Se a velocidade é constante. Isso recebe um nome. E se a velocidade não for constante, mas varia do mesmo jeito, recebe também outro nome. Então vamos lá para cima. Isso aqui é da aula passada. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Beleza? Quanto à velocidade. Muito simples, pessoal. Vamos lembrar o seguinte, ó. Velocidade. O que é a velocidade? É a mudança no espaço à medida que o tempo passa. Certo? Isso aqui é a velocidade. Basta pegar o espaço e dividir pelo tempo. Daí, surgem duas consequências bem óbvias disso aqui. O que acontece se a velocidade ela é constante? Se a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a gente dá um nome para esse movimento. E se a velocidade varia, ó, se a velocidade varia uniformemente. Ou seja, a variação é do mesmo jeito. Isso aqui também recebe outro nome. No caso do primeiro, como a velocidade é constante, a gente chama isso de movimento uniforme. Vocês lembram? E no caso daquele que varia uniformemente, chamado movimento uniformemente variado. Então, nessa aula de hoje, ela pretende discorrer aqui sobre alguns pontos acerca disso. Quais são as características desse movimento? Quais são as características desse aqui? Quais são as características? Quais são as consequências disso aqui? Tá? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá para cima? Então, olha aqui, ó. Tá aqui. Eu gosto muito de figurinha, eu fiz essa figurinha para você. Então, vamos lá. Relembrando o que essa figurinha quer dizer. Você está em um carro e esse carro vai passar por um ponto que eu chamei de A, de árvore, por um ponto B de bandeira e por um ponto C de casa. Certo? Então, como é que acontece o movimento uniforme? As questões elas vão perguntar para você, vai narrar uma alternativa, vai narrar uma questão como essa. Você está dentro do carro e passa pela origem, depois ultrapassa uma árvore a 10 metros, depois ultrapassa uma bandeira 50 metros à frente da árvore e depois chega na sua casa, na posição 70. E a pergunta é, esse movimento, ele é uniforme? Para que você consiga responder essa pergunta, pessoal, você precisa calcular a velocidade de cada uma delas. Então você vai precisar calcular a velocidade em vermelho. Como é que se calcula a velocidade? Como eu falei anteriormente. Aqui ó, é o espaço dividido pelo tempo. Então qual é o espaço que ele percorre aqui? Ó? De 0 até 10 ele percorre o espaço de 10. Espaço dividido pelo tempo. Qual é o tempo? 5 segundos. Então, se você dividir 10 por 5, vai dar quanto? 2 metros por segundo. Essa é a primeira velocidade. Em azul agora. Bom, novamente, a velocidade azul vai ser o espaço
Que espaço é esse? Ó, ele saiu do 10 para 50, ele andou quanto? 40. É o espaço, não vai colocar 50 que está errado. É de 10 para 50 que tem 40. Dividido pelo tempo, qual é o tempo? 20 segundos. E aí, se você dividir 40 por 20, também vai dar 2 metros por segundo. Opa, professor, já deu igual. Então eu acho que é uniforme. Vamos ver o último trecho. No último trecho, ele percorre aqui, ó. Ele percorre 40, não, perdão. De 50 para 70, ele percorre 20, né? 20 metros é a distância. Pelo tempo de 10 segundos, ó. Quando você divide 20 por 10, dá 2 metros por segundo. Então é assim que vai vir as questões para você, pessoal. Ele vai dar um determinado acontecimento e você vai dizer, né, que se é uniforme. Então você calcula a velocidade em cada trecho. Sempre ele vai dar o espaço e sempre ele vai dar o tempo. Basta você dividir um pelo outro, certo? Então quais são as consequências disso? As consequências são muito legais. Ou seja, o que acontece com a velocidade? É a mesma. Então eu digo que a velocidade é o quê? Constante. Essa é a primeira conclusão. Se a velocidade é constante, quanto é que é a mudança de velocidade? Quanto é a mudança de velocidade? Muda alguma coisa? Não, a mudança é zero. Ora, aí eu falei na aula passada, como é que eu chamo mudança de velocidade à medida que o tempo passa? Assim, ó. Mudança de velocidade dividido pelo tempo é a aceleração. Então, se isso aqui é zero, a aceleração também é zero. A aceleração é zero. Então, é uma conclusão evidente. Então, vamos lá. Se a velocidade é constante, a velocidade não muda. E se ela não muda, a aceleração é zero. E aí vocês vão ver lá na frente mesmo, comigo, nas próximas aulas, que a força, basta você pegar a massa e multiplicar pela aceleração. E como a aceleração é zero, a força que atua sobre isso, a força também é zero. Então essas três conclusões provavelmente são as mais importantes para você. Questões teóricas. Então, quanto ao movimento uniforme? Cara, é um movimento que varia sempre do mesmo jeito. Então a velocidade é igual. Então você calcula a velocidade. Isso é questão de cálculo. As consequências que também podem vir para vocês, que eu vou cobrar de vocês nos itens, é bem simples. Ó. Qual é a velocidade? O movimento uniforme, a velocidade é constante. Se é constante, não muda. Então a aceleração, que é a mudança de velocidade, é zero. E se a aceleração é zero, a força também será zero. Show? Tranquilo, né, galera? Não dá para morrer aqui, não. E quais são os gráficos? Bom, quais são os gráficos mais importantes que nós temos aqui? Nós temos dois gráficos, que é o gráfico da velocidade. Opa, ficou todo aqui, né? O gráfico da velocidade. Eu vou fazer, ó. Oh, meu Deus do céu. Desculpa aí, galera. Então, ó. Meu Deus, vai ficar de novo. O que acontece com a velocidade? À medida que o tempo passa. E o que acontece com a posição à medida que o tempo passa? Isso aqui é bem simples, ó. Vou colocar em azul primeiro. Se o movimento é progressivo, a velocidade dele é a mesma todo o tempo, é a mesma, não muda. Isso aqui é bem óbvio, porque, cara, se a velocidade é constante, ela não muda, então ela não vai nem para cima, nem para baixo, ela vai permanecer todo do mesmo jeito. Ó. Então, se um objeto começar com uma velocidade de 2 metros por segundo, ele vai permanecer em 2 metros por segundo, aqui, tanto faz. Vai permanecer sempre com 2 metros por segundo. Isso é, se ele for progressivo, se ele estiver indo para frente. Se ele estiver indo para trás, a velocidade dele vai estar na parte de baixo. E a velocidade dele vai ser negativa. Isso aqui, ó. Então, é bem simples. Se você olhou um gráfico da velocidade e ele estiver na parte de cima, se vier na parte de cima, você pode dizer que o movimento é progressivo. Progressivo é o que mesmo, professor? Está indo para frente.
E se estiver na parte de baixo, ele é retrógrado. Que é retrógrado, professor? Está voltando, né? Voltando para trás, para trás. Simples. Da mesma coisa a posição. Ó. O que acontece com a posição de um objeto? Ele aumenta. Né? Quando ele vai para frente, ele aumenta. Então, ó, ele vai aumentar assim, se ele for progressivo. Progressivo é ir para frente. Forma uma reta. Sempre vai formar uma reta. E se for retrógrado? Bom, retrógrado ele começa numa posição maior, por exemplo, 100, aí vem diminuindo. 100, 100, 80, 50, 20, 10, até chegar embaixo. Isso aqui é o movimento retrógrado. Mas qual é a principal característica de um e de outro? Dos dois em comum? O gráfico é uma reta. Então, se é uma reta, pode ter certeza que é um movimento uniforme. Certo? No caso da posição. Então, esses são os gráficos. Às vezes cai, professor. Raramente. Hoje em dia não cai mais assim, tanto como caía antigamente. Em prova, concurso e vestibular. Mas cai, né? Então, é bom saber. Então, vamos lá. São quatro coisas que você precisa saber. Quando acontece o movimento uniforme, tá aqui. Quando acontece, tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quando acontece. 2. Quais são as consequências? 3. O gráfico da velocidade. E 4. O gráfico da posição. Se você souber isso aqui, você não erra nenhum tipo de questão. Simples assim, galera. Só alegria. E aí, existem esses cálculos que dá para fazer. Isso porque, associado a esses gráficos, existem algumas equações que são bem simples. Ó. Vou fazer essa aqui para vocês. Porque qual é a equação do movimento? A equação do movimento é uma equação bem fácil de demonstrar. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só para isso. Mas aqui eu não vou fazer não. Aqui é a chamada posição inicial. Aqui é a velocidade, V de velocidade e T de tempo. Certo? É isso que quer dizer isso aqui. Então vamos lá. Ele quer descobrir, ó, essa equação aqui, ó. Então ele quer que você substitua no lugar das letras números. Então sabendo que um objeto parte da origem e se desloca com um movimento uniforme, a velocidade de 5 metros por segundo encontra a equação do movimento. No texto aqui, pessoal, ele está dando duas coisas para você, ó. Ele está dando a origem, que é a posição de onde ele inicia. Então é a posição inicial. Esse 0 é a origem. A origem é 0. Minha origem. E qual é a velocidade? 5. Então, para você fazer aqui a letra A, por exemplo, a letra A, que é essa aqui, basta você pegar a forma SO mais VT, às vezes chamada de sorvete, ó, sorvete. Então, desenha um sorvete aí do lado. Ó. Acho que é assim que é um sorvete, né? Desenhado é assim. Enfim, quem é a posição inicial? Ele me disse que é 0, que é a origem. Mas quem é a velocidade? 5. Pronto, essa aqui é a resposta. Mentira, professor. É só isso, cara. Só isso. E na letra B aqui, ó. Qual é a posição desse objeto após 20 segundos? Então ele está dizendo que essa letra T aqui, ó, vale 20 segundos. Então vamos lá, ó, letra B. S é igual a 0 mais 5 vezes T. S, 5 vezes T é 5 vezes 20, que é 100. S igual a 100 metros. Beleza? Agora a gente vai continuar o nosso estudo. Agora com um outro tipo de movimento, chamado movimento uniformemente variável. Do que ele se trata? O nome já diz, movimento que varia, ou seja, ele possui uma aceleração, ele possui uma mudança de velocidade, só que essa mudança de velocidade não é feita de qualquer jeito, ela acontece de maneira uniformemente. Ou seja, se você tivesse que resumir alguma coisa, seria o movimento uniformemente variado, seria o quê? É um movimento que varia sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito, na mesma forma. Beleza? Então, vamos lá. Para tentar exemplificar isso, eu trouxe novamente esse exemplo.
onde você tem um carro na origem do sistema, e aí você tem a árvore aqui, no ponto A de árvore, B de bandeira e C de casa. O que que acontece? Vamos analisar o que acontece com a velocidade, com a aceleração em cada um deles. Perceba que a velocidade desse é 60 metros por segundo nesse ponto. Aí ele cai para 40, depois para 20 e depois para 0. Vamos verificar como se comporta a aceleração nesses casos. Então, teremos que relembrar no caso como é que se calcula a aceleração. A aceleração é a mudança de velocidade dividido pelo tempo. Certo? Então, vamos lá. Em vermelho aqui, ó. O que acontece nesse trecho? A velocidade dele diminui. Então, a minha aceleração é a mudança de velocidade dividido pelo tempo. Qual é a minha mudança de velocidade? É só pegar o final menos o inicial. Ou seja, o final é 40 menos 60 dividido pelo tempo, que é 5. 40 menos 60 dá menos 20. Menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, não entendi. Por que é menos 20? Perceba, pessoal, porque ele perdeu velocidade. Ele tinha 60 e perdeu 20, por isso menos 20, certo? No trecho em verde, o que que acontece? Ele estava em 40 e foi para 20. Então, a minha aceleração, ó, é o final. Sempre eu calculo variação assim, ó, o final menos o inicial. Então, o final é 20 menos o inicial, que é 40, dividido pelo tempo, que é 5. Então, em cima, tem 20. Se você tem 20 reais e pega emprestado 40, você vai ficar devendo 20. Menos 20 dividido por 5 também vai dar menos 4. Opa, então já percebi que nesses dois primeiras partes do trecho, a aceleração dele é constante. Ou seja, a mudança de velocidade é constante. Tanto é que nesse aqui, nesse primeiro percurso, ele perdeu 20. E aqui também ele perdeu 20. Ou seja, ele perdeu 20 metros por segundo. Agora vamos chegar no último ponto. O que acontece nesse último trecho em azul? Só pegar o final, 0, menos o inicial, que é 20. Dividido pelo tempo, que é 5 segundos, né? Dividido pelo tempo. Vai ser menos 20 dividido por 5. Que será menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, note que a aceleração permaneceu a mesma. Ou seja, aqui também ele perdeu 20 metros por segundo. E aqui ele perdeu 20 metros por segundo. Então, note que no movimento uniformemente variado, ele varia do mesmo jeito, ou seja, ele perde a mesma velocidade ou ele ganha a mesma velocidade. O certo é que, a conclusão que eu coloco aqui do lado, o movimento uniformemente variado é um movimento que varia sua velocidade, ou seja, a velocidade dele está mudando aqui para cá, da mesma maneira, ou com a mesma aceleração. E a principal conclusão disso é que minha aceleração é constante, certo? A minha aceleração é constante. Então, assim como no movimento uniforme tinha aquelas consequências e conclusões a partir do que acontece, aqui ele acontece dessa forma, ou seja, ele muda sempre do mesmo jeito. Então, a aceleração ela é igual em qualquer ponto do percurso. Show? Acredito que sim. E aí os gráficos que a gente tem, novamente, são bem simples. Só que aqui agora nós teremos três gráficos, que é o gráfico o que acontece com a aceleração, sobre um gráfico sobre o que acontece com a velocidade e um gráfico sobre o que acontece com a posição desse objeto. Claro, todas elas à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa. Então vamos para o primeiro. A aceleração. O que acontece com a aceleração? Gente, acabou de ver. A aceleração ela é constante. Então, se ela é constante e positiva, o corpo está acelerando. A positiva está na parte de cima. Isso aqui é 0, 1, 2, 3. A positiva está aqui em cima. Ela é constante, então ela é uma reta assim. Isso aqui, esse movimento for... Eu vou até colocar aqui separadinho. Isso aqui
Quando você olhar um gráfico de aceleração e a aceleração for positiva nesse sentido aqui, ó, para cima, a gente diz que esse movimento ele é acelerado. Ou seja, a minha aceleração é maior do que zero. Já se você achar, né, um gráfico com a aceleração na parte de baixo aqui, ó, aqui no caso, menos 2 metros por segundo ao quadrado, como foi o nosso exemplo, isso aqui é um movimento retardado, onde a aceleração é negativa, menor do que zero. Ou seja, o gráfico dela é nessa parte de baixo. Então é bem simples. Se o gráfico da aceleração é constante, então ele é um movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado. Se for positivo, ele é acelerado, ó, aqui em cima. Se for negativo, ele é retardado. Da mesma forma, o que acontece com a velocidade? Cara, se a aceleração é constante, ou ele vai sempre ganhar do mesmo jeito, isso é, se a aceleração for maior do que zero, se ele for acelerado, ganha do mesmo jeito, ou se ele for retardado, perde do mesmo jeito, que é quando a aceleração é negativa, quando ele for retardado. Então, olha o gráfico da velocidade, ó, perceba que a velocidade aumenta sempre do mesmo jeito. Isso aqui é acelerado. Perde do mesmo jeito, retardado. Isso no caso aqui, ó, porque a aceleração ela é constante. E aqui não, a minha velocidade ela obedece à fórmula V0 mais A vezes T. Então percebe, ó, que aqui ela depende desse A. Aqui está aqui o A, que é constante. Depende desse A. Ó. Se esse A for maior do que zero, está aqui em cima em azul, o gráfico é para cima. Se esse A for menor do que zero, está aqui, ó, em vermelho, aponta para baixo. Então, no caso do nosso movimento anterior, que é esse aqui, ó, perceba que está 60, 40, 20, 0. A aceleração ela é negativa. A aceleração é negativa, a aceleração é negativa. Então, o gráfico dela seria esse gráfico aqui, ó, vermelho, na parte de baixo, e seria esse aqui vermelho, dizendo que a posição dele está diminuindo. E exatamente, ó, a posição dele vem diminuindo, ó, com o tempo. Perceba, ó, 60, 40, 20, 0. Então, o gráfico realmente ele é para baixo, nesse caso aqui, ó. E por último, que é um pouco mais difícil de explicar, mas que não cabe aqui a nossa disciplina, mas é bom você saber, o que acontece com a posição desse objeto. A posição do objeto, ela depende de uma fórmula, a variação da posição, depende de uma fórmula que é assim, ó, V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? Isso aqui. Ou seja, depende do tempo, no caso. Só que essa dependência do tempo aqui, ó, ela é marcada por um t ao quadrado, que é uma equação do segundo grau. E aí, não sei se você já lembra disso, mas as equações do segundo grau, elas descrevem uma curva assim, ó. Então, quando o movimento é acelerado, ela faz uma curva assim, ó. Quando a aceleração é maior do que zero. E quando ele é negativo, como nesse caso do nosso exemplo, ele é negativo, então a curva da aceleração dele é essa aqui. No caso, a curva da posição é essa outra em vermelho. A curva dele é assim, ó. Ele começa numa posição grande, 60, e rapidamente ele decai assim. Ele decai nesse sentido. Para esse gráfico da posição, tem até um bizuzinho bem legalzinho, que é assim, ó. Quando a aceleração é maior do que zero, a aceleração é maior do que zero, aqui ele é acelerado, né? A curva é assim, ó, para cima. E quando a aceleração ela é menor do que zero, isso aqui é negativa, né? Quando ele é retardado, é assim, ó. Então imagina que isso aqui são dois irmãos falhando. Um está feliz e o outro triste. Certo? Isso é para lembrar da curva. Então, novamente, ó, quando a aceleração aqui em azul, ó, quando a aceleração é maior do que zero, a curva é para cima. E aqui em vermelho, ó, aqui é quando a aceleração é menor do que zero. É vermelho para baixo. Assim. Dá para lembrar, né? Então, assim, eu quero que vocês aprendam a utilizar essas equações? Não quero que vocês aprendam a utilizar, porque não é esse o intuito. Eu quero que você entenda de onde vêm os gráficos, qual é a lógica entre eles. E, acima de tudo, entender
isso aqui que eu fiz. Entender como se calcula a aceleração e como associa-se essa aceleração à descrição do movimento. Perceba que ela vai diminuindo do mesmo jeito. Então a aceleração é do mesmo jeito. Opa! Toda vez que a aceleração for do mesmo jeito, recebe um nome. É chamado movimento uniformemente variado. Certo? Que é o movimento que varia a sua velocidade sempre da mesma maneira, com aceleração constante. Então, pessoal, diante disso, eu vou encerrar essa aula aqui de hoje. E a continuação desses conteúdos que eu vou querer que você descreva para mim lá no formulário, eu vou deixar disponível daqui a pouco, beleza? Então, conto com a participação de vocês. Fica com Deus, até a próxima e tchau.